Antigamente encontrávamos na padaria um pãozinho quente, um bom café. Hoje as padarias se tornaram um verdadeiro local de entretenimento gastronômico. No Amazonas Acontece de hoje, vamos conhecer o cafeeiro. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós recebemos o fundador do O Cafeeiro, Sérgio Avelino Filho. Sérgio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Que é isso, Kelly. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho. É um prazer imenso estar aqui na Band, sabe? Sou realmente suspeito em falar. Admiro muito o trabalho de vocês e estou muito feliz por estar por aqui. Olha, que bom. Então a gente vai começar, conversando. Como surgiu O Cafeeiro? Já é um nome diferente. Como que surgiu essa ideia? Kelly, é bacana, falar um pouco da história, até porque a gente acabou de fazer 5 anos, de empreendimento, muitos desafios, Então, na verdade, o cafeiro, a gente não pode falar de cafeiro sem falar de Subway, Porque o cafeiro, na verdade, surgiu dentro de uma Subway, A gente, com minha esposa, eu com minha esposa, tínhamos adquirido uma Subway, ali no Vieira Alves, e uma loja muito grande. No primeiro ano foi dando certo, já no segundo a gente não via retorno satisfatório. Então dividimos a loja no meio para dividir custo, seja de gerência, de gestão, de energia, de aluguel. E acabou que o cafeiro foi desenvolvendo mais, crescendo mais do que uma Subway, apesar de ser uma multinacional. Pela flexibilidade, pela variedade de cardápio, como você mesmo falou no começo, Antes as padarias, as cafeterias eram muito especializadas, Lá no cafeiro a gente entrou com uma pegada realmente de dar uma variedade grande de produtos, de itens. Também no estilo da Subway, de se escolher seu pão, de se escolher seu recheio, vegetal, queijo. Abrindo só que para as opções aí dos amazonenses que gostam tanto aí de tucumã, gostam tanto de tapioca, de omelete. Mais regional, Mais regional, que a gente ficava amarrado na Subway, Então, no cafeiro você pode ir lá escolher sua tapioca, escolher sua omelete e montar como se fosse realmente uma Subway, E além dos pães que a gente tem, pães caseiros, pães tradicionais. Então, a história do cafeiro iniciou dessa forma, Dentro de uma Subway. Acabou que o cafeiro, devido a essa flexibilidade, foi dando mais certo até do que a Subway, Não tem os royalties que tem uma franquia multinacional, não está amarrado como está num cardápio internacional. Então, a gente foi se desenvolvendo e um pouco antes da pandemia chegar, a gente fechou o Subway lá do Vieira Alves e abriu, expandiu o cafeiro para a loja toda, sabe? Você perguntou sobre o nome, antes, Isso, exatamente. É bacana também porque a gente quis realmente alguma coisa relacionada que valorizasse a história do Brasil, sabe? Eu estava falando ainda há pouco com o seu Inácio aqui na Band também, que a gente costuma desvalorizar muito ou não reconhecer todo o potencial que a gente tem no Brasil, todo o potencial que a gente tem no Amazonas, Então, a ideia do cafeiro, que foi ideias também de amigos que a gente foi conversando, foi trabalhando, foi desenvolvendo a ideia da loja. Então, não só a planta se chama cafeiro, como o próprio cafeicultor é chamado também de cafeeiro, Então, resgatar essa tradição brasileira do café, O café, ele está na história do Brasil, ele se confunde com a história do Brasil, do brasileiro como um todo. Tradicional, Muito tradicional. O café é a bebida, fora a água, mais consumida no mundo todo. Então, também eu sou suspeita, viu? Demais, Pensa uma pessoa que gosta de café. As pessoas até me brigam. Gosto demais de café. O brasileiro gosta. O brasileiro gosta e a gente vê que também é um potencial mundial, Não é à toa que é a bebida mais consumida fora a água, Então, o que eu ia falando era isso. O brasileiro não reconhece a qualidade que a gente tem no nosso café. A gente fala do café colombiano, fala do café panamenho, mas a gente tem um dos melhores cafés do mundo, se não for o melhor café do mundo, tá? Então eu sou suspeito em falar também de café, sou suspeito em falar de Brasil, sou suspeito em falar do Amazonas. Estava falando com o seu Inácio também, que a gente valoriza também não só o chá de fora, o amazonense gosta de um chá inglês, o chá não sei da onde, mas a gente tem plantas medicinais maravilhosas aqui na região, A gente está no Amazonas Acontece. Então, nada mais justo de falar que o Amazonas tem plantas, tem bebidas maravilhosas. A gente tem um blend, que são as misturas de café com cumaru, por exemplo. Nossa, deve ser uma delícia. O cumaru, ele é chamado como a baunilha da Amazônia, Então, sim, é conhecido, ele tem cheiro de baunilha e tem gosto de baunilha e tem vários efeitos medicinais maravilhosos, contra
gripe, resfriado, dor de garganta. Ele é tranquilizante também. Além de ser maravilhoso, ainda traz vários benefícios, né? Perfeito. Agora, assim, você falou 5 anos de cafeiro. Durante essa trajetória, qual foi o momento assim mais delicado? A gente sabe que 2020, 2021 nós tivemos aí a pandemia, foi bem complicado, mas e o início de tudo? Também foi difícil? Olha, eu comentei contigo, né, Kelly, que eu vim de sangue, digamos assim, eu acho que desde os 15 anos de idade eu sabia que eu queria empreender, né, sabia que eu queria ter meu próprio negócio. Então, com 19 anos eu abri meu primeiro negócio. Então, o cafeiro ele já foi uma consequência dessa minha, talvez, desse meu querer empreendedor, sabe? Teu programa também, né, reconhece muitos negócios, reconhece muitos empreendedores. Por isso que, mais uma vez, eu te parabenizo, tá, Kelly, pelo teu programa. Obrigada. Que eu acho fantástico, sabe? Essa valorização também do empreendedorismo, o que o brasileiro também, infelizmente, não reconhece ou não valoriza, né? Então, ao contrário do Amazonas Acontece, né, que valoriza também os empreendedores, eu, talvez com esse espírito, com essa vontade de empreender, foi surgindo as oportunidades, não só na decorrência da Subway e a própria fundação do cafeiro, né? Então, eu já gostava muito de café, né? Meus pais contam que eu descia para tomar um café preto lá com a senhorazinha da limpeza lá do meu condomínio. Tive uma pessoa muito querida que cuidou da minha família também, que adorava café qualquer hora do dia. Meus pais adoram café. Então, o brasileiro como um todo, né, Kelly? Você falou aí que é suspeito em falar, mas o brasileiro como um todo ama café. Então, comigo não foi um caminho diferente. Não queria abrir um novo negócio, busquei outras parcerias, mas acabou que Deus foi conduzindo realmente para o negócio próprio, com uma marca própria. O Cafeiro é uma marca registrada, né, nossa, e realmente o começo foi gostoso. Posso dizer para ti que não foi difícil, porque eu já tinha essa pegada empreendedora. Surgiu de uma paixão também, Surgiu de uma paixão, sabe? Era gostoso comprar as cafeteiras, né? A gente tem cerca lá de 15 cafeteiras italianas, que se chama da marca Bialetti, né? Que é linda, muito charmosa. A gente tem 4 tamanhos da Bialetti. É linda, linda, linda. Além da Bialetti, a gente tem outras 5 extrações de café. Então, a gente começou a estudar um pouquinho mais de café. Então, é muito gostoso esse começo, sabe, Kelly, respondendo a tua pergunta. Primeiro porque a gente está trabalhando com o que gosta, né? Que é empreender, que é servir. Faz toda a diferença, né, Sérgio? Faz toda a diferença, sabe? E esse começo realmente é isso, né? Empolgação, é gostoso estudar de coisas que você gosta, comprar aquele material bacana. Tem as dificuldades, lógico, né? Mas eu acho que o Brasil já avançou muito com relação a essas dificuldades e burocracias para o empreendedor. Já estava num local estabelecido, que era Subway, estou num local realmente privilegiado na cidade, que é o Alves, sabe? Apesar dos problemas que a gente tem, né, de infraestrutura ainda, de limpeza, de organização urbana, está com muita desordem o Alves, sim, mas também ao mesmo tempo a gente está muito bem localizado, porque o Alves ele funciona praticamente de forma autossuficiente, né? Então a gente já tinha a referência da Subway, já está bem localizado, então nesse começo não foi difícil, né? A nossa equipe da Subway, que às vezes reclamava que a gente puxava funcionário, cliente da Subway para consumir no café, mas já tinha aquele dia a dia, as pessoas viam o café, sentava. Tem público, né? Tem público para os dois setores ali, né? E quantos funcionários hoje trabalham com você no café? Hoje a gente tem 26 funcionários aqui em Manaus, a gente tem outros 6 funcionários lá em Fortaleza, né? A gente está abrindo mais 2 operações em Fortaleza, porque a gente já tem uma operação que fez um ano agora em dezembro lá em Fortaleza. Olha que maravilha! Então é todo o Brasil, vai tomar conta de todo o Brasil. Quem sabe? Os meus planos não são audaciosos nesse sentido, mas eu sempre procurei, Kelly, fazer parcerias com uma visão de crescimento, né? Então, as parcerias que a gente fez, né, da marca do café, as parcerias que a gente fez, né, lá em Fortaleza, de estar dentro de uma drogaria, sabe, que tem operação nacionalmente, que são pessoas fortes, são pessoas bacanas, são pessoas que compartilham dos mesmos valores que a gente. Então, eu sempre fui muito humilde e espero conservar essa humildade, porque foram valores que a gente foi criando, né, lógico, na educação que eu recebi dos meus pais, que meus pais receberam dos pais deles, de não querer dizer que a gente é o melhor. Então, você não vai ver uma propaganda
nossa do café dizendo, é o melhor café da cidade, o melhor tapioca da cidade. Não, a gente quer fazer um café de qualidade, um atendimento de qualidade, com insumos de qualidade, sabe? Com preços justos, apesar de estar no cafeiro e com uma forma muito confortável. Isso é bem sabe? importante, né? E como que foi essa expansão? Um ano em Fortaleza, então foi no meio da pandemia? Como que foi isso? Literalmente no meio da pandemia, né, Kelly? Literalmente no meio da pandemia. Só que o namoro, né, com a marca Três Corações veio de longa data, né? Desde que a gente começou a operação do cafeiro, a opção foi trabalhar com um café especial, né, desse portfólio do grupo Três Corações, nessa especialidade do café especial, só que com uma marca forte que não tivesse o problema de desabastecimento que a gente sofre aqui em Manaus, né? Então, sofria muito esse problema com a Subway, produtos que vêm de fora, congelados, e tinha essa dificuldade de logística que eu acho que todo mundo tem aqui em Manaus. Não Com queria certeza. passar por isso no café, então a gente optou por uma marca forte que desse consistência no abastecimento, que compartilhasse dos mesmos valores, como a gente foi conhecendo, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer o diretor-presidente do Grupo Três Corações, né? Estava falando com o seu Inácio também que Três Corações não é só uma empresa brasileira, mas é uma empresa internacional, globalizada, top 5 no mundo, né? De exportação e produção de café. Então, a gente faz muito gosto de falar dessa parceria, de estar com pessoas boas, sabe, por perto, e volto a falar, compartilhando os mesmos valores, pessoas simples, né? O diretor-presidente, seu Pedro, pessoa simples, bacana, almocei com ele, levei minha esposa e meus filhos lá, sabe, educado, sensacional, assim, sabe, os diretores da mesma forma. Então, essa cultura que o brasileiro tem, sabe, de humildade, de simpatia, de serviço. Acolhimento, sabe, de acolhimento. né? Passa então, toda uma confiança. A gente, né, Kelly, eu sou otimista por natureza, né? Não sei se dá para perceber um pouquinho dessa conversa. Que bom, a né? gente precisa, né? Esse teu astral também me deixa também empolgado, tá? Isso é bacana falar também. Mas a gente vê muito o lado negativo das coisas, né, Kelly? A gente acaba que direciona nossas energias, a nossa mente, muito para as coisas negativas, né? Então, a gente não vê a beleza do Brasil, né? Um país maravilhoso. A gente não vê a beleza das pessoas, dos brasileiros, que são pessoas receptivas, simpáticas, que em 1 minuto, 2, 5 minutos de conversa já viraram melhores amigas, né? Então, a gente se identifica muito com isso e a história do cafeiro se confunde mais ou menos realmente com a minha história de valores, com a minha história de parcerias, com a minha história de respeito pelo Brasil, pelo Amazonas, sabe, pelas pessoas que a gente convive, que a gente atende, com os profissionais que trabalham para a gente. Então, na minha primeira empresa, a gente chegou a 300 funcionários, né? Então, apesar de nova empresa, né, 13 anos a gente acabou de fazer também, a primazia, mas já ultrapassou o número de 300 funcionários. Estava falando para ti também que estava numa pegada mais forte, assim, de setor mais tecnológico, de oferecer mais serviços. Então, tudo em respeito realmente à cultura do brasileiro, ao brasileiro como um todo, ao amazonense como um todo. Com certeza. A gente vai fazer um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente continua conversando sobre a história, sobre outros serviços, redes sociais também, tá bom? Então é isso, a Amazonas Acontece faz um rápido intervalo, a gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band e hoje nós recebemos o fundador do O Cafeiro, Sérgio Avelino Filho. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que é isso, eu que agradeço mais uma vez. Olha só, olhando pelas redes sociais, a gente vê que o Cafeiro também oferece almoço. Como que começou? Foi desde o início ou você sentiu ali uma necessidade? Kelly, bacana essa tua pergunta, né? Porque quando a gente fala desde o início, né, também é bacana a gente relembrar, né, o começo, justamente introduzindo essa tua pergunta. Almoço. A gente não só oferece almoço desde o começo, mas no começo a gente funcionava 24 horas. Apesar de ser uma cafeteria com uma pegada de padaria, mas a gente já naquele estilo que a gente já estava acostumado, a gente virava literalmente de domingo a domingo. Até hoje a gente funciona de domingo a domingo, de 8 da manhã às 22 horas, mas antes, né, no começo, 24 horas, de domingo a domingo. Então, era uma estratégia ali de Olha, início? eu sempre tive a ideia, sabe, de respeito, como a gente estava falando, né, antes, né, Kelly? De respeito ao cliente. Então,
eu pelo menos me sentia muito frustrado, me sinto muito frustrado quando a gente vai para o local com aquela expectativa e dá com a cara na porta que está fechada. Eu confesso que eu também fico, sério, eu não consigo entender de verdade, ainda mais final de semana. Ainda mais final de semana, né? Então a gente vai ter que pesquisar, está aberto ou não está aberto, naquele horário de 2 às 5 era difícil estar com o horário aberto, de manhã, quando quer tomar um café diferente, num sábado ou num domingo, então a gente quer saber... Vamos funcionar 24 horas, a gente já tem essa pegada da Selva de turno de madrugada. A gente está embaixo de um hotel, está no Vieralves, que é um oba-oba legal, lá, era pelo menos, né, lá no Vieralves, né? Então a gente acabou ficando conhecido também por muitas bandas, por muitos profissionais de eventos que iam, né, depois de fazer seu show, depois de participar de seus eventos, iam também lá confraternizar com a gente, comer um omelete, comer uma tapioca, tomar um café, por incrível que pareça, de madrugada, sabe? Mas é uma opção legal, sabe? Era uma opção legal na madrugada de omelete, de tapioca, de comida para fugir um pouquinho daquele fast food. Mas desde a pandemia a gente ainda não voltou ao turno da madrugada. A tendência sim é voltar, mas o consumo do manauara e talvez do brasileiro e do mundo todo também mudou um pouco, né? Então, estão jantando mais cedo, né? Não sei se você percebeu isso, sim, não sei se você está acostumada a mudar um pouco de rotina, mas... Os almoços são maravilhosos, sabe? Sou suspeito em falar. Eu imagino, viu? Eu olhei pelas redes sociais, achei tudo maravilhoso. A gente quer introduzir, sabe, Kelly, volto a falar, respeito muito, sabe? A gente tem culinárias maravilhosas, a gastronomia amazônica é maravilhosa. Tenho muitos amigos que respeitam muito pelo potencial e pela dedicação profissional na área de restaurante. Então, você não vai chegar e falar, o melhor almoço, o melhor pirarucu, o melhor tambaqui, o melhor isso. Mas a gente procura fazer algumas coisas diferentes, né? Então a gente introduz o tradicional, mas a gente tem um chefe de cozinha maravilhoso, sabe, tanto na cozinha industrial como na loja, que introduz ideias diferentes, né? A gente tem, eu comentei, o pão com a massa de Tucumã, com castanha. Nossa. E a gente tem o pirarucu empanado na castanha. Então a gente conhece o nosso pirarucu empanado, né? Nosso pirarucu à milanesa, a gente empana ele com a castanha, que a gente gosta tanto aqui no Amazonas. Olha que maravilha, hein? Outras ideiazinhas legal também, que a gente tenta, sabe, não fazer mais do mesmo, mas dar um pouquinho da nossa cara para o cliente. E graças a Deus a gente vem sendo reconhecido, sabe? A gente tem algumas peculiaridades que realmente o cliente gosta, valoriza e nos acompanha. Eu imagino, com certeza. Agora sim, a gente sabe que essas delícias que a gente encontra, né, nas padarias, confeitarias, é algo que precisa estar sempre novinho, né? Os produtos ali, tudo bem fresquinho. Como que vocês fazem lá no Cafeiro para ter todos os dias ali? Vocês precisam ter uma conta? Como que funciona? Os vegetais que a gente introduz, né, no Monte Seu Lanche, né? Então, naquela pegada de você montar seu próprio lanche, né? Então, você escolhe o seu tipo de pão, ou você escolhe uma tapioca, uma omelete, uma crepioca ou uma tortilha. Aí você vai montando, né? Queijo, recheio, né? A gente tem carne seca, frango desfiado, aí presunto, calabresa, doces. Então você vai montando seu lanche e tem um vegetal. Então a gente já, desde Subway, a gente já tinha a rotina de pedir diariamente o vegetal, tá? Então da mesma forma como a gente faz com o vegetal, a gente faz com as frutas, né? E faz com o tucumã, por exemplo, que é muito perecível. Então a gente tem uma rotina de pedidos diários, realmente uma preocupação grande. A gente trabalha no almoço, por exemplo, com números de refeições, né? Aí dando sugestões também nesse sentido. Então a gente faz X números de cada prato. Infelizmente determinado prato acabou, a gente oferece uma alternativa ou a gente faz na hora realmente um lanche, né? Seja um omelete, seja uma crepioca, uma tapioca. Temos também umas tapiocas, né, que a gente chama de feira, né? Aquela tapioca de feira que a gente costuma ver nas feiras aqui da cidade, né, bonitas assim, grandes, né, com queijo aparente, fica linda, sabe? E realmente muito saborosa. Então a ideia de fresquinho é essa, né, de fazer na hora. Então receber no dia a dia os vegetais, as frutas e a maioria dos produtos e literalmente quase tudo fazer na hora realmente, né? A sensação que a gente tem de preconceito, digamos assim, que a gente criou de produtos muito industrializados, né?
Isso é bem importante da operação hoje. anterior, justamente. Isso é bem importante. Agora sim, vamos falar sobre mão de obra. A gente sabe que padaria, né, precisa sempre ter ali aquelas pessoas responsáveis, confeiteiro, padeiro. Você tem algum problema com mão de obra? Você acha que no Amazonas a gente tem algum tipo de problema ou não? Kelly, é muito difícil, né? É um assunto muito delicado. A gente sabe que a gente não pode chegar e criticar literalmente, um amazonense é ruim, sabe? Porque é um problema talvez mundial, né? Sim. Então, o brasileiro de forma muito específica, né? Então a gente tem problemas educacionais fundamentais, né? Então a educação fundamental do brasileiro não é boa, a educação média do brasileiro não é boa. Isso se espelha onde? Também na educação técnica, né? Então a educação básica ruim, educação média ruim, educação técnica consequentemente também vai estar ruim. A gente busca realmente desenvolver profissionais, só que tem a dificuldade, lógico, também dos valores, né? Aqueles que mantêm muito tempo conosco são aqueles que compactuam com os mesmos valores que nós, onde querem crescer, onde querem se desenvolver. Hoje o nosso gerente do Cafeiro começou lá de baixo, sabe? Pessoa que realmente cresceu, mostrou dedicação. Então a gente tem esses casos e tem, lógico, os casos de pessoas desinteressadas que não procuram crescimento profissional. É um problema diário, lógico, é um trabalho diário, só que a gente que tem consciência, né, do empreendedorismo como um todo, do negócio como um todo, sabe que quando a gente lida com mão de obra, o trabalho é diário, né? Não existe máquina, né? Então o ser humano é diferente de máquina. A máquina você compra, programa, ela vai funcionar lá 24 horas se precisar o dia todo, né? A mão de obra humana não, né, Kelly? A mão de obra a gente precisa lá estar no dia a dia conversando, orientando, reunindo, treinando, desenvolvendo. E o brasileiro também, nessa falta de capacidade técnica, também existe na liderança, né? Também existe na gestão. Então, a gente não pode simplesmente falar a mão de obra amazonense é muito ruim, a mão de obra brasileira é muito ruim. Se a gente não fizer a nossa análise de consciência e falar, pô, a minha liderança também não está boa. Então, os meus líderes também não estão bons. Então, a gente tem que desenvolver uma liderança forte para poder ter esse dia a dia, sabe, de desenvolvimento dos funcionários, de desenvolvimento profissional. Infelizmente, também, pela baixa qualidade na educação também e até mesmo nos valores familiares, a gente precisa também ser mais do que patrão, mais do que líder. A gente precisa também muitas vezes olhar pelo lado pessoal, familiar, e fora todos os problemas que a gente tem, né? Todos os desafios que a gente tem de transporte público. Então é muito fácil chegar e cobrar que o meu funcionário chegue às 6 horas da manhã no trabalho sem olhar ou sem passar pelo mesmo problema que ele passa de transporte coletivo, empatia, de insegurança, né, Kelly? Então, tem que ter essa empatia, como você falou. Com certeza. Agora sim, o Cafeiro tem 5 anos, mas você começou a empreender com 19 anos. Você tem uma empresa, uma outra empresa também, com 13 anos. Como que começou isso? Você sempre sentiu essa vontade de empreender? Eu, como falei, né, acho que desde os 15, 14 anos de idade eu tinha essa ideia de empreender, de ter meu próprio negócio. Entrei na faculdade de administração, né, comecei com 17 anos a faculdade e antes de finalizar a faculdade realmente eu já abri meu primeiro CNPJ, minha primeira empresa, chamada Primazia, né? Então, por ser uma empresa de serviços, não precisava do investimento significativo, né, inicial, então comecei a trabalhar em casa mesmo, com administração de condominial, né, com serviços administrativos, então fazia gestão de pessoal, fazia gestão financeira, atendimento, gestão de cobrança também desses condomínios dentro de casa. Então fui crescendo, 2, 3 clientes e foi para quando quando eu optei por ir para um escritório e começar a contratar realmente gente para me ajudar. O que foi fundamental aí para esse crescimento? Eu acho que realmente a persistência, sabe, o apoio, lógico, da família a gente não pode negar, porque com 19 anos eu ainda não era casado, então trabalhava do lado de casa, né? Ia para casa a pé, ia para o trabalho a pé, voltava a pé para o almoço, depois voltava para o escritório. Então, toda essa estrutura que a gente, como profissional, tem, quando você tem um apoio familiar, realmente leva uma vantagem grande quando você começa a empreender com o filho para cuidar, para filho para alimentar, para casa para arcar com as despesas. Então, eu não tinha essas despesas de casa. É uma outra realidade, né? É uma outra realidade e estava próximo do meu local de trabalho, onde eu morava.
Então, era muito mais fácil, digamos assim. Então, acho que isso foi fundamental para esse crescimento, né? Então, apesar de 13 anos, lógico que sem um investimento significativo, né? Com esses percalços, com essas alternativas de negócio também ao longo do caminho, o Cafeiro foi um desafio grande também no começo, então tirou um pouco o foco, mas hoje a Primazia está profissionalizada, né? Tem pessoas boas lá tocando na liderança da Primazia, com novos sócios. Então, como eu falei, a gente ultrapassou a marca aí de 300 funcionários na Primazia. A gente está muito forte esse ano. Gerando muito emprego, né? Gerando emprego, Isso é legal, gerando né? oportunidade, isso é muito bom. Isso é Sérgio, legal. o nosso tempo é curtinho, né? Mas muito obrigada pela sua participação, todo o sucesso do mundo, Cafeiro, Primazia, e seja sempre muito bem-vindo. Maravilha, prazer grande mais uma vez. Muito obrigado, Kelly. Parabéns de novo, tá? Muito obrigado, pessoal. Então é isso, Amazonas Acontece, fica por aqui. Para você, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Sábado que vem tem mais. Tchau, tchau.